Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o Dossiê Gabeira, que é um livro entrevista sobre o Gabeira. Tipo, é uma entrevista do jornalista Gêneton Moraes Neto. E, tipo, é um livro assim que eu gostei bastante. Quem não leu ainda o Que é Isso, Companheiro, que é o livro que ele conta a história dele na luta armada, o sequestro do embaixador, leia O Que é Isso, Companheiro, que é um livro muito bom. Bom, então o que eu ia falar sobre que ele faz as perguntas para ele, perguntas assim até que ele às vezes não gosta muito de lembrar, por exemplo, o sequestro do embaixador. Ele diz assim que ele se arrepende de ter participado. Ó, o embaixador americano foi sequestrado porque isso foi uma maneira que a guerrilha achou de conseguir assim com que a ditadura libertasse prisioneiros que estavam sendo torturados, e foi sequestrar o embaixador e daí libertar ele quando esses prisioneiros fossem libertados. Então ele disse assim que ele não gosta do estigma, que sempre falam dele, ligam na hora ao sequestro do embaixador americano. Daí eles liberaram o sequestrador americano, o embaixador americano, e os prisioneiros puderam ser e foram para o exílio. Daí ele diz assim que ele não gosta que fica esse estigma de que fala o nome dele e lembra do sequestro do embaixador, né? Então ele falou que eu não imaginava que ele se arrepende. Mas foi uma coisa assim que, tipo, tinha que ser feita porque as pessoas iam acabar morrendo, né, torturadas, né? Inclusive, ele levou um tiro, né? Fala que no início do tiro que ele levou, que ele tava depois que do sequestro do embaixador, a maioria que participou do sequestro foi preso e ele estava sendo perseguido, ele mudou a cor do cabelo, né? Tava assim disfarçado e ele tentou fugir. Quando foram pegar ele tentou fugir pro mato e levou um tiro nas costas. Daí ele pensou assim, eu vou morrer, né? Agora acabou e eu vou morrer. Daí ele sentiu que ele se lembra do tiro, é uma ardência terrível. E daí os guardas que tiraram nele vieram perto dele e falou então a gente já termina esse aqui, né? Já mata esse aqui. Ele falou, não, vamos levar ele para ser interrogado. Porque ele pensou assim que ali ele ia morrer mesmo, né? Daí ele disse assim que a resposta do governo para o sequestro do embaixador, a resposta assim, foi a morte do Marighella, do guerrilheiro Marighella, né? Daí aqui ele fala de vários personagens nessa época, tipo, por exemplo, o Frei Tito, a morte do Frei Tito, que foi assim uma coisa que tocou não só ele, mas muitos, assim, porque o Frei Tito, ele foi torturado, foi pro pau de arara, levou choque, porque eles achavam que os freis dominicanos tinham alguma ligação com o Marighella. E ele nunca superou isso. Ele se mudou de país, ele foi para França, e mesmo assim ele nunca superou, né, essa tortura que ele sofreu, então ele acabou cometendo suicídio. E o Gabeira fala, né, ele tinha só 28 anos de idade. E então o Gabeira fala assim, lembra dele, né, e ter que passar por tudo isso, né. E ele que ele falou, nesse caso o Carrasco ganhou, porque ele não conseguiu, né, conviver com as lembranças da tortura, né, do que aconteceu com ele. O Gabeira, ele foi torturado também, mesmo ele tendo levado o tiro, ele disse assim que por ele ter levado o tiro, justamente ele foi menos torturado, porque ele tava assim todo costurado, que ele fala. Então, tipo, eles davam choque nele, mas não torturavam tanto ele, porque ele podia morrer, né, e eles queriam que ele falasse, né. E ele disse assim que daí quando ele tava preso, ele ficou um tempo preso antes de conseguir ir pro exílio. Deixa eu ver, ele estava preso no DOPS e ele encontrou assim algumas pessoas, umas figuras, por exemplo, ele estava preso e ele junto com o assassino da Luz del Fuego. A Luz del Fuego, ela foi uma dançarina brasileira dos anos mais famosa assim nos anos 50, 60, se eu não estou enganada, e ela dançava com uma cobra, sabe?
Daí ela tinha ido morar numa ilha e boa parte daquela ilha era dela, né? Daí foram uns caras lá roubar, queriam roubar, assim, tipo, sabe, que ela tinha alguns bens e foram roubar e mataram, assassinaram ela, né? E assassinaram também o homem que era tipo assim um guarda da ilha, né? E assassinaram a Luz del Fuego. E esses homens eles foram presos e demoraram assim semanas. Ela estava desaparecida, demoraram semanas para achar o corpo dela, porque eu acho que jogaram na água, alguma coisa assim. Então ele encontrou, tava esse assassino, né, da Luz del Fuego, né, que ele nem fiz contato, mas tinha o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio é conhecido também por aquele filme Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, que o Reginaldo Faria faz o papel dele. E o Lúcio Flávio era assaltante, se não me engano. Ele era assaltante. E ele conheceu o Lúcio Flávio, sugeriu pro Gabeira que eles poderiam de repente fugir, né? Mas o Gabeira disse que ele não ia conseguir fugir no estado que ele estava e ia ser pior para ele e acabar sendo morto, né? Então, tipo, ele tá aqui, ele fala, né, do encontro que ele teve com o Glauber Rocha em Cuba. E Glauber Rocha é um diretor de cinema, ele dirigiu Deus e o Diabo na Terra do Sol, esse eu assisti. Terra em Transe, que eles falam bastante aqui no livro, esse eu não assisti. E ele daí conversa com o Glauber Rocha, né? E o Glauber Rocha fala depois que o Gabeira sugeriu que ele cometesse suicídio porque porque eles precisavam de um mártir. Mas o Gabeira fala que não, isso nunca aconteceu, que ele nunca ia comer. Então, mas depois do suicídio do Frei Tito, ele ia assim sugerir que uma pessoa cometesse suicídio porque precisava de um mártir. Ele disse que isso não aconteceu, que isso é uma coisa que o Gabeira, que o Glauber, não sei de onde ele tirou, né? Mas o Glauber falou isso e depois eles não se falaram mais, porque eles estavam falando sobre fazer um filme sobre a guerrilha, né? E eu não sei de onde o Glauber tirou isso, né? Que teria sido sugerido que ele seria melhor ele morrer, porque precisaria de um mártir. E o Gabeira fala, né, que isso não aconteceu e que ele nunca entendeu a morte do Glauber Rocha. Ele morreu de broncopneumonia jovem, aos 42 anos, mas o Gabeira disse que nunca entendeu bem. É isso que eles falam, mas a morte dele é misteriosa, de alguma maneira. Então isso não aconteceu. Ele fala assim sobre as revoluções que teve em Cuba, né, e no Chile. Ele diz assim que a de Cuba ele não atraiu tanto ele quanto a do Chile. A do Chile, com Salvador Allende, que depois foi deposto pelo Pinochet e teve a ditadura, ele achou assim bem mais interessante a chegada ao poder do Salvador Allende do que Cuba, com Fidel e Che. Daí aqui ele fala assim na entrevista, fala muitas coisas, eu queria que o vídeo ficasse muito longo, então eu tive que cortar várias coisas, as pautas dele, né? As pautas principais dele é assim, tipo, as minorias, que nem, tipo, ele fala assim, ele fala muito dos direitos das mulheres, que uma vez as mulheres eram são ainda, né, assassinadas pelos maridos e que isso tem mudado um pouco, fala contra o machismo, tipo, também fala sobre os direitos homossexuais, que tem as paradas, as festas que lotam, assim, e, por exemplo, as paradas gays que lotam, assim, em São Paulo, Rio de Janeiro. Dele fala também, né, que ele sempre lutou por essa política de corpo, que ele fala que é o direito do teu corpo, de tudo. Por exemplo, se eu sou gay, usar meu corpo, se eu sou mulher, direito das minorias e ecologia, né? Claro, que ele é do Partido Verde. E então ele sempre foi das pautas dele das minorias. E tem também a famosa, quando ele voltou do exílio, a famosa foto dele com a sunga, né, de crochê. e que, na verdade, ele pegou emprestado de uma amiga. E
Então o Gabeira, assim, tipo, aqui fala assim, ele é uma pessoa assim única, né? Ele foi candidato à presidência pelo Partido Verde, né? E ele, né, não conseguiu, né? Mas e ele fala assim, e ele também, a relação dele com o Lula, que ele disse assim que era para ele ser vice do Lula na eleição de 89 que o Lula perdeu pro Collor, né? Só que daí não rolou. Ele diz bem assim que provavelmente não rolou porque ele não era considerado macho o suficiente. Ninguém falou isso, né? É a percepção do Gabeira. Bom, outra coisa que ele fala assim é que ele conheceu, né? Claro que ele conheceu o Lula, né? E o Lula ele tinha bastante energia, tinha sempre uma corte de pessoas ao redor dele e muita energia assim para balançar os sindicatos, tentar mudar alguma coisa. E então ele fala aqui, né, da relação dele com o Lula, né? E uma das partes mais felizes que ele teve, o exílio dele foi em Estocolmo, na Suíça, e foi a volta do exílio, né? Tipo, quando ele pôde voltar para o Brasil. Ele não pode pisar nos Estados Unidos, ele é proibido de pisar nos Estados Unidos por causa desse sequestro do embaixador. Tipo, que nem ele fala aqui no livro, já tinha passado 40 anos do sequestro. Mas mesmo assim ele não podia. Estava proibido. Qualquer pessoa que tivesse cometido um ato de violência contra algum cidadão americano não poderia, né? E ele disse assim que ele queria, né? Mas não pode, né? Que outras pessoas tentaram para ele, né? Mas não conseguiu e ele é proibido. Eu acho que eu não sei agora. O Gabeira agora ele tem 84 anos. Esse livro foi escrito em 2009. Então fica a dica de um livro que eu achei no sebo, nem sabia que existia, na verdade, esse livro de entrevista. Daí tem as partes vermelhas, assim, essas partes vermelhas, assim, são outras pessoas dando entrevista, tipo o Franklin Martins, o ator, o Pereio. E tem uma parte engraçada que eu me esqueci de falar, que é uma parte que ele vai entrevistar o Tancredo Neves e o Ulisses Guimarães. E daí o jornalista começa a falar sobre os direitos humanos com os dois, e quando eles olham, os dois estão dormindo. São idosos já. Daí ele falou assim, nós olhamos os dois velhinhos dormindo. Acho que eles ficaram assim meio assim, acharam monótono falar sobre os direitos humanos, ou não instigou suficientemente eles, e eles acabaram dormindo. Então essa parte é engraçada. Então fica a dica do livro. Então, eu vou mostrar que eu tô lendo o caderno do Saramago, que é um livro também que eu nem sabia que existia, que ele fala histórias curtas, assim, ele tinha um blog, assim, o Saramago tinha um blog, e fala várias histórias curtas e tá muito bom. Então tem algumas, tipo umas crônicas, muito bom. Então é isso, se não for inscrito, se inscreva,